E aí, pessoal, quanto tempo aí que eu não gravo vídeo aí? Vamos com as novidades aqui. Depois eu faço o vídeo falando sobre Amando uma Garota Sem Futuro. Então, hoje vocês viram aí que o Josh, famoso esquizo dos Estados Unidos, o King Cobra Gothic, faleceu. Aí, ó. King Cobra JFS, youtuber Josh Saunders, morre aos 34 anos após anos de lutas recorrentes pela saúde devido ao alcoolismo. Ele era autista Asperger, ele tinha deficiência intelectual, ele tinha esquizofrenia também, e ele era viciado em tabaco, ele fumava tabaco, ele tragava a fumaça do cachimbo. Você vê que sem noção nenhuma, né, do perigo, o mal que isso faz para a saúde. E ele misturava tampico e energético com vodka barata, uísque barato, e ficava bebendo o dia inteiro, a noite inteira. Ele fazia combos. O canal dele no YouTube, pesquisem lá que vocês vão ver. Ele fazia combos de fast food, ele só comia fast food. O cara não comia uma fruta, não comia uma salada, não comia um arroz, um feijão, nada. Era só fast food. Tipo assim, ele comprava um lanche na Wendy's, comprava um no Arby's e um no McDonald's. Aí ele misturava os três, fazia lá umas montagens e falava essa é a combinação perfeita e comia aquilo. Isso quando ele não fritava meio quilo de bacon e enfiava junto ali com mussarela e comia. Olha como ele estava destruído nos últimos meses, ó. Então aí a gente ficou sabendo que semana retrasada ele fez a última transmissão dele no YouTube, né, de noite, quase de madrugada, reclamando que ele estava se sentindo um pedaço de merda, ele estava passando mal, que ele tinha passado a noite inteira vomitando e defecando sem parar, e que doía até para respirar, e que ele tinha ligado pro pai dele, né? O pai dele ia de manhã levar ele no médico, ele estava muito mal, ele estava péssimo. Aí depois o pai dele, que é esse cara aqui, o Clint, ele fez esse vídeo aqui falando sobre a morte do Josh, né? Que ele falou que ele chegou na casa, no apartamento dele pela manhã, encontrou o Josh deitado, dormindo. Ele chamou, ele não respondia. Ele foi olhar, ele tava com os lábios azulados, né? Aí ele já tentou fazer uma reanimação, mas ele percebeu que ele já estava frio e rígido. Ele morreu dormindo. Aí ele chamou a ambulância veio e falou: Ó, não dá pra fazer ressuscitação. Infelizmente ele faleceu. Aí então ele vai estar sendo submetido para uma autópsia. O legista falou pro pai dele aqui, o Clint, que provavelmente foi algum problema relacionado ao coração, fígado ou suspeita-se de que o apêndice dele tem estourado, né? Então aqui, ó, o Josh, o King Cobra Gothic. Ops, vamos pro Twitter. Aí faleceu aos 34 anos, mas isso aí já era quase que esperado, né? Eu lembro que tinha um vídeo dele lá que eu comentei. Como é que deixa um cara desse nessa situação sozinho? O cara não escovava os dentes dele tava assim, ó, meio milímetro de dente, já foi comido tudo por cara, tudo podre, a gengiva sangrenta de que ele bebia demais. Como que o pai dele deixou ele morar sozinho? O pai dele pagava um apartamento pra ele morar, né? Porque o pai dele falou que ele era tão teimoso que ninguém conseguia viver com ele. E ele vendia varinhas, né? Que ele fazia varinhas pela internet. Tipo varinha do Harry Potter. Ele fazia lá umas varinhas e vendia. Só que assim, a vida dele, o estilo de vida dele era muito destrutivo. O cara tava se acabando na manguaça. Era álcool, tabaco, quilos de tabaco o dia inteiro. Existe também uma suspeita de que a ex-namorada psicótica dele, a Jessica Boyle, tenha envenenado ele. Porque assim, ele costumava receber kit chamado pacotes de cuidado, que os fãs dele enviavam para ele caixas pelo correio, né, com uísque, cigarro, Cheetos, que ele adorava Cheetos, e todas as outras coisas que ele gostava. Por exemplo, e essa Jéssica, uma semana antes dele morrer, mandou um pacote de cuidados, e no meio desses pacotes ela colocou sementes venenosas de uma espécie de jasmim, que dá, e que por coincidência, se a pessoa comer essa semente, dá os mesmos sintomas que ele relatou na noite que ele morreu. Aí tá se investigando isso daí. O pai dele tá fazendo uma investigação, além da autópsia, pra ver, porque ele também tava usando outras substâncias, né? Ele tava cheirando pó também, Duster, como eles chamam lá. E ele tava se acabando, mas eu falei, esse cara vai morrer em breve, cara. Ele pegava, tava fazendo hidromel, ele misturava
açúcar, mel, Skittles, energético, bolachas Oreo, deixava fermentando lá, misturava com água, deixava fermentando por um tempão e depois falava que aquilo ali era vinho e ficava tomando aquilo. Isso se ele não tiver morrido de botulismo, né? Suspeita-se também de intoxicação alimentar severa que culminou na morte do King Cobra JFS, King Cobra Gótico. Aí, ó, o autista, felizmente, o pai dele deixou ele morar sozinho, né? Então foram 15 anos aí enchendo a cara todo dia, sem rotina saudável, tipo Rica Games, né? Uma rotina destrutiva, de autodestruição. Esse aqui ainda tinha um pouco de sanidade, porque ele tinha um pouco de inteligência. Dá pra ver que ele tinha um pouco mais de inteligência e equilíbrio que o Rica Games. Esse aqui, pelo menos, era um esquizo que nunca mexeu com criança. Não era Pedro. Ele era de boa, ele era uma pessoa gentil, como falam, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma doação pra ele, na live dele, eu falei aqui, seus fãs aqui do Brasil, te amo. E ele falou, ó, eu aprecio muito isso, valeu, ele agradeceu. Falou, um dia eu vou aí no Brasil. E é isso aí, ó. King Cobra JFS, infelizmente, faleceu. Não vamos. Eu assistia a ele quase todo dia. Eu me identificava com ele, não sei porquê, acho que é porque ele é Asperger, né? Me vi um pouco nele que ele não consegue fazer amizade. Por exemplo, eu não tenho amigo, tenho 47 anos, não tenho um amigo. Não tem. Então tá aí, ó. Falecimento do King Cobra JFS, autista Asperger, que foi abandonado à própria sorte aí. Não tinha noção de higiene pessoal. Dizem que ele andava limpo, né? Mas ele não escovava os dentes. Tanto tava tudo arregaçado os dentes dele. Bebia álcool demais, fumava demais e comia só gordura, só lixo. Fast food lixoso. Felizmente se foi aí aos 34 anos. Eu falo, todo autista vai precisar de um suporte. Não adianta se é nível 1, nível 2, nível 3. Se tem altas habilidades, se não tem, sempre vai precisar de um suporte. Pode ser que não precisa de alguém cuidando, entendeu? Mas de suporte vai precisar. E nesse caso dele, ele precisava de alguém cuidando dele. Ele não sabia viver sozinho. Tanto que ele poderia ter ligado pro pai dele, né? Falando que ele tava passando muito, muito, muito mal, que tinha que ir pro hospital naquela hora. Não, ele deixou, falou, vou dormir, amanhã eu vou me recuperar e infelizmente morreu. E é isso aí, pessoal. Em breve eu volto à rotina do canal aqui. Fui.